No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas super interessantes para podermos falar de forma mais aprofundada. Falaremos a respeito dos pães e do arroz, como o diabético pode conseguir cortar o consumo desses alimentos. Falaremos também a respeito de fome em excesso no horário do lanche à tarde. Como o diabético pode escolher melhor os alimentos e assim não sentir tanta fome. E também falaremos a respeito de glicemia em jejum. Será que um valor de glicose considerado alto a gente consegue diminuir? 3 super conteúdos, então já aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar para o seu tratamento de alguma forma. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho aí para poder deixar o seu joinha e também se inscrever no canal. Caso você aprenda algo novo que vai agregar para o seu tratamento, que você vai conseguir colocar aí na sua rotina, aí você considera se inscrever no canal e também ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito do mundo do diabetes, alimentação, qualidade de vida, atividade física, dicas, fatos, ou seja, um conteúdo de muito valor. Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, não consigo cortar pães, arroz, o que eu posso fazer? E a resposta é que o diabético ele não precisa exclusivamente cortar, abandonar o consumo dos carboidratos, mas é fundamental que você comece a diminuir o consumo de carboidratos. Então, para você que tem dificuldade em abandonar o arroz do seu almoço, você, em vez de consumir 5, 6 colheres de arroz branco todos os dias no horário do almoço, reduz essa quantidade. Então passe a consumir 2 colheres, adicione um pouquinho de feijão, mais 2 colheres de feijão e capriche no consumo de proteínas. Então adicione um peito de frango grelhado, adicione uma coxa de frango assada, adicione uma carne de boi grelhada no azeite, adicione um lombinho de porco e isso você vai compor o seu prato de uma maneira mais inteligente. Não deixe de adicionar também fibras, ou seja, legumes, verduras, folhas verdes, para compor o seu prato de uma maneira mais equilibrada e mais inteligente. Pois a partir do momento que você reduz o consumo de carboidratos, você vai acabar precisando adicionar mais volume de alimento para o seu prato do almoço. Ou seja, vai ter que adicionar mais quantidade de proteínas, como eu já mencionei, e também adicionar legumes, verduras e folhas verdes. Então você pode adicionar, por exemplo, couve refogada, pode adicionar, por exemplo, cenoura, beterraba, pepino, e a partir daí compor com alface, com uma saladinha de tomate, e assim você vai dar maior volume para a sua refeição e não vai ter a sensação de sentir fome. O grande segredo para poder reduzir o consumo de carboidratos é diminuir esse consumo de carboidratos, mas não necessariamente cortar de uma vez e a partir daí ir aprendendo a adicionar outros alimentos à sua refeição e a partir daí você não vai sentindo tanta necessidade em ter que comer o arroz todos os dias de forma desequilibrada. Então a dica principal é essa: adicione um pouquinho de arroz, não mais que 100 gramas na sua refeição. Se quiser adicionar o feijão, aí você diminui um pouquinho do arroz. Então adicione 60 gramas de arroz, mais 40 gramas de feijão. Você vai compor já o seu prato com arroz e feijão do seu dia a dia, adicionando a proteína, legumes e verduras, folhas verdes. E aí você vai ter um prato equilibrado, inteligente, que não vai te dar tanta fome nas próximas horas. Em relação ao consumo de pães, é fundamental que o diabético, principalmente no café da manhã, que ele diminua também o consumo de pães. Então, se você tem o hábito de comer 2 pães de forma todos os dias no café da manhã, diminua para 1 pão de forma,
compre a versão integral que tem maiores quantidades de fibras. Não consuma com a manteiga, adicione um pouquinho de ovos, adicionando ovos mexidos, ovos feitos na frigideira, e aí você já vai compor o seu café da manhã de uma maneira mais inteligente e mais equilibrada. Outra dica é: adicione uma receita de pão low carb. Eu vou deixar aqui ao lado uma receita do meu programa Low Carb para Diabéticos, para você encaixar aí uma receitinha de pão low carb fácil, prática e que vai te fazer consumir menos quantidade de carboidrato no café da manhã e vai ajudar você a controlar melhor a sua glicose. Então, a partir dessa dica de receita de pão, você já consegue ter um parâmetro mais inteligente, mais certo a respeito do seu consumo de carboidratos ao longo do seu dia. A partir daí, você já consegue reduzir o consumo de carboidratos, não necessariamente ter que abandonar o consumo do arroz, do pão, e a partir daí você consegue alcançar melhores resultados para a sua glicemia e, consequentemente, muito mais saúde. Tá ok? E a pergunta de número 2 ela é a seguinte: Edu, controlo bem o consumo de carboidrato, mas à tarde sinto muita fome. O que comer? Iogurte ou fruta não me satisfaz. E essa resposta ela tem muita relação com a pergunta anterior. Se você sente muita fome na parte da tarde e o seu atual lanche não consegue suprir essa necessidade em comer, você pode incluir maiores fontes de proteínas à sua refeição. Então você pode fazer, por exemplo, um omelete. Você adiciona 3 claras, mais um ovo inteiro, adiciona um pouquinho de queijo ou adiciona um pouquinho de frango desfiado, um pouquinho de pimenta do reino, salsinha, cebolinha, e assim você já vai ter um prato mais volumoso de lanche da tarde. Você pode também utilizar a receitinha do pão low carb que eu acabei de passar na pergunta anterior. Então faça o pãozinho low carb, prático, fácil, adicione, por exemplo, uma fatia de queijo, adicione, por exemplo, um pouquinho de frango desfiado e assim você já vai ter um lanche mais completo. Caso você ainda sinta fome, adicione também metade de uma fruta, por exemplo, metade de uma maçã, e assim você já vai compondo a sua refeição de uma maneira mais leve, mais interessante e que não vai causar o aumento da sua glicemia. Caso você queira mais opções de lanches, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards o vídeo a respeito de dicas de lanches que eu já criei aqui. Tem várias dicas lá, você pode adaptar a sua realidade e assim conseguir alcançar maiores qualidades para a sua alimentação sem atrapalhar o seu diagnóstico de diabetes, tá certo? Então é assim que a gente consegue driblar a fome através do consumo de maiores quantidades de proteínas, carnes, ovos, peixes, frango, adicionar também mais fontes de fibras, como por exemplo, algum legume, alguma verdura, alguma folha verde, algumas frutas também, e assim você vai conseguindo compor as suas refeições de uma maneira mais inteligente que vai suprir a sua necessidade em ter que comer sem causar o aumento da sua glicemia, tá ok? E a pergunta de número 3 ela é a seguinte: Edu, minha glicose em jejum está em 129 mg por decilitro. Está muito alta? Estou tomando 2 Glifage 500 mg ao dia. E a resposta é que 129 mg por decilitro é um resultado até aceitável para quem já possui um diagnóstico de diabetes tipo 2 determinado pelo médico. Porém, como eu sempre gosto de mencionar, você pode melhorar esses resultados. Então, um ponto principal para que você possa melhorar esses resultados é o que você está comendo no dia anterior, de lanche de noite, da parte da noite, de jantar, pois a partir do momento que você diminui o consumo de carboidratos na refeição anterior, ou seja, no lanche ou no jantar, você já colhe melhores resultados para a sua glicemia em jejum. Então é super importante que para que você possa diminuir esse valor, que você possa rever o que você está comendo nesses horários, nessas refeições, e assim reduzir para 120, 110, 100, que são valores
excepcionais para quem possui um diagnóstico de diabetes. Então, você até pode manter esse valor, é um valor ok, mas o ideal é que você reduza para você ter outro benefício super importante, que é, a partir do momento que você reduz esses valores de glicemia para perto de 100, ao longo de 3, 6, 12 meses, você pode diminuir a necessidade em ter que utilizar o medicamento Glifage. Ou seja, o médico observa que você está conseguindo manter a sua glicose controlada perto de 100, e isso pode facilitar com que ele reduza, que ele retire, por exemplo, um dos comprimidos, e ao longo do tempo ele possa retirar o Glifage por completo. Então é super importante que você não se sinta satisfeita em manter a sua glicemia nesses valores, mas comemore. Porém, sempre busque reduzir ainda mais para poder alcançar os objetivos de uma glicemia perto de 100 em jejum, e a partir desses valores, de uma maneira mais recorrente, você possa aos poucos ir perdendo a necessidade em ter que utilizar medicamentos para controlar o seu diagnóstico de diabetes, o que é super importante. Então, a partir daí, você consegue controlar a sua glicose, reduzir a sua glicada, perder a necessidade em ter que utilizar medicamentos através de uma mudança de hábito alimentar no dia anterior, no jantar ou no lanche da noite. Para isso, eu também vou deixar aqui na descrição algumas dicas de lanches, algumas dicas de jantar, e a partir daí você vai adaptando a sua realidade e melhorando o seu tratamento de uma maneira equilibrada e inteligente. Tá certo? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá nós temos uma caixinha de perguntas todos os dias, onde eu respondo as perguntas, e as melhores eu trago aqui para o meu canal do YouTube, para podermos falar de uma forma mais aprofundada, mais didática, e que vai facilitar o seu entendimento a respeito dessa dúvida, desse questionamento. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de pegar esse vídeo, compartilhar com seu amigo que possa ter dúvidas em relação ao consumo de arroz, de pães, e assim a gente vai ajudando a propagar a informação para cada vez mais pessoas, e as pessoas possam cada vez mais alcançar saúde, qualidade de vida e muito prazer em viver. Para você não custa nada compartilhar os vídeos, mas para nós aqui do canal ajuda demais para podermos continuar sempre crescendo com muita motivação e com muita vontade em ajudar vocês que precisam de um direcionamento, de um empurrãozinho, de uma motivação extra, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre diabetes. Então, continue maratonando os vídeos do canal Edu Diabetes para continuar sempre aprendendo a se cuidar cada vez mais, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.